com poder. Vem me esconder, Senhor, vem me esconder, Senhor. Creia nisso. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia. Diga para o Senhor: minha alma segura está em ti. Minha alma está segura em ti, Senhor. Segura em ti. Sabes bem, sabes bem que em Cristo firme estou. Declare isso. Que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Levante as suas mãos, declare: se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo sobre, meu irmão, declare: sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também descansarei. Diga: descansarei, pois sei. Então levante as suas mãos e diga para o Senhor: Deus, eu creio que o Senhor é Deus na tempestade. Eu creio que o Senhor está comigo, e eu creio que o Senhor me fará vencer essa tribulação. Eu creio que o Senhor não me deixa sozinho. O Senhor vem ao meu encontro, estende as suas mãos de vitória, de poder, e me sustenta, meu Deus. Me fortalece, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu confio nisso, eu me apego, pois eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha, meu Deus, o trovão, mesmo que venha o inimigo contra mim, eu sei que o Senhor é maior. Eu sei que o Senhor está me erguendo através da força do seu poder. Oh, libera a tua unção neste lugar, Deus. Libera a tua unção na vida dessa pessoa, Pai. Clamamos, buscamos a ti. Levante as suas mãos, meu amado, e declare isso. Se o trovão e o mar cante, se o trovão e o mar se erguer sobre a tempestade, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também, sobre as águas tu também. Diga para ele: descansarei, pois sei. Levante a sua voz, declare: se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também, sobre as. águas tu também és rei. Diga para ele: descansarei, Pois sei. Você tem uma oportunidade muito grande nesse momento de declarar essa canção para fortalecer o teu coração hoje, para dizer para o teu próprio coração: eu vou descansar em Deus. Como o salmista disse: porque está abatida a minha alma, e porque você está se perturbando dentro de mim, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Meu irmão, é tempo de você louvar a Deus, esperando no Senhor, confiando nele, acreditando nele, descansando no Senhor. Ele refrigera a tua alma, Ele te guia, meu amado, Ele te sustenta no dia mau. Então você pode declarar isso: Senhor, se o trovão e o mar, mesmo que isso venha contra mim, eu vou confiar no Senhor, eu vou acreditar no
no Senhor, não vou duvidar do Senhor. Oh Deus poderoso, nós confiamos em Ti. Erga a sua voz e declare isso. Se o trovão e o mar, sobre a tempestade eu voarei, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu venho lhe pedir a direção desse culto. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma clara, que a Tua palavra se revele a cada um de nós, que possamos sair daqui fortalecidos no Senhor e na Tua força. Alcance a nossa casa, a nossa família, nosso lar, que tanto precisa também da Tua ajuda. Aqui estamos, ó Deus, clamando no nome de nosso Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, pela Tua bênção. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Podem sentar, por favor. E vamos começar o nosso estudo. Nas cartas de Paulo às igrejas, aprendemos mais sobre o Espírito Santo. Paulo ensinou aos romanos que o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Muito bem, dá uma paradinha aqui e vamos entender o seguinte. Então, Paulo, ele destaca não só nesse texto, mas em outros mais, alguns deles veremos aqui hoje, que de fato o relacionamento que Deus quer ter conosco não é um relacionamento distante, e sim um relacionamento de pai com filho. Esta aproximação Deus deseja que aconteça. Só que ela não é possível enquanto a gente não se converte a Jesus. Porque enquanto nós não nos convertemos a Cristo realmente, não somos filhos. Somos criaturas. Nós somos criação de Deus, mas filhos nos tornamos só após a conversão. E quando nós nos convertemos a Cristo, nesta hora, nós passamos agora a estreitar o nosso relacionamento com Deus. Inclusive, agora tendo condições de ser cheio, batizado com o Espírito Santo. Entenda que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um, que é Deus. Então, ter o Espírito Santo em você significa ter Deus dentro de você. Antes, o Espírito Santo, no máximo, estava sobre as pessoas, não dentro das pessoas. O Espírito Santo inspirava apenas as pessoas, até ungir alguém para uma missão, mas não dentro delas. Mas quando nós nos tornamos filhos, nós recebemos o espírito de adoção. Nos tornamos agora filhos. E como filhos temos um relacionamento com o Pai. Neste relacionamento com o Pai, nós podemos ser cheios, batizados com o Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho. Se você mergulha numa piscina, você sai molhado, você sai encharcado. Você não molha a ponta do dedo. Mergulhou, você sai todo molhado. Deus quer que saiamos de fato da presença dEle, ou que nunca a gente venha sair da presença dEle de fato, mas que ao nos encontrarmos com Cristo, que estejamos encharcados com a sua presença. Que sejamos verdadeiramente mergulhados no Espírito. Onde uma vida de comunhão com Deus passa a existir. Não só num domingo, quando a gente vem à igreja, numa quarta-feira, quando a gente vem à igreja. Não, a gente passa a viver uma vida mergulhada na presença de Deus. Onde a vida com Deus é uma vida é o comum, é o dia a dia. Então a gente fala com Deus, a gente ora, a gente agradece a Deus, a gente louva o Senhor.
tem um momento de estar lá cantando, adorando o Senhor, você está fazendo um trabalho, mas você está lá louvando, adorando a Deus. Aquele momento que você acorda de madrugada e começa a buscar o Senhor, as lágrimas vêm aos olhos, você sente a presença de Deus na sua vida. Ou não precisa ser madrugada, qualquer hora do dia, da noite, da tarde, seja onde for. Você sente que você foi guiado por Deus, você sente que há uma direção de Deus naquela decisão. O Espírito Santo fala com você quando você vai à Bíblia, começa a ler, a palavra se abre, Deus começa a falar ao seu coração. Então o seu relacionamento com Deus é estreitado. Não é mais um relacionamento com Deus onde você está aqui na terra, um ser humano, que acredita hipoteticamente num ser superior, que supostamente chama-se Deus, e que está lá no céu. Ele criou tudo, tá bom, é tudo lindo que ele fez, mas ele está lá, deve estar muito ocupado e não tem por que se preocupar comigo, vai lembrar que eu existo no meio de tanta gente, no meio desse mundo afora. Imagina que Deus vai olhar para mim. Então eu sou um ser abandonado, largado no mundo, e que às vezes tento clamar a Deus, quem sabe Deus em algum momento possa olhar para mim e se importar com a minha dor, com a minha luta, com a minha dificuldade. Não. Isso não é um relacionamento de pai e filho. O relacionamento de pai e filho é muito mais estreito, esse relacionamento. Você encontra com o teu pai, com a tua mãe, você tem liberdade. Você abraça o pai, você abraça a mãe. Você chega na casa do pai, na casa da mãe, você faz festa. Os pais sempre te recebem com alguma coisa especial. Não é assim? Os pais têm o maior prazer de receber o filho em casa. Se souber que vem, então, aí já prepara alguma coisa até que você gosta de comer, só para te agradar. Não é desse jeito que os pais fazem? E o nosso Pai Celestial? Você já o tem por pai? Ou você ainda só o tem por Deus? Ele é apenas o seu Deus ou ele também é seu pai? Qual é o relacionamento que você tem com ele? Você só o vê quando você tem uma necessidade? Você só fala com ele porque você tem um problema? Você só se dirige a Deus porque a barriga está doendo? Porque será que é Covid esse negócio? E se Deus não me guardar, eu estou roubado, né? Então eu preciso de ajuda, socorro, Senhor, me ajuda. Então a gente só fala com Deus porque tem um problema financeiro? Porque apareceu um problema na família? Porque tem uma dificuldade? Ou porque nós amamos a Deus? Temos a palavra de Deus no coração, guardamos os seus ensinamentos, há prazer em servir a Deus? Há prazer, alegria? Eu me alegro em vir à casa de Deus? Ou eu venho empurrando com a barriga? Eu venho forçando a barra? Ou eu tenho prazer de estar na igreja? Eu tenho prazer de adorar a Deus? Eu tenho prazer de ouvir a palavra do Senhor? Eu tenho prazer de louvar? Eu tenho prazer, eu tenho alegria em realmente ter comunhão com o Pai? Ou eu sou aquele tipo de pessoa que só busco a Deus porque eu tenho um problema? Bom, se eu busco a Deus porque eu tenho um problema, pode ser que eu esteja reconhecendo que Ele é Deus, mas não tenho esse relacionamento perto, próximo, como preciso ter com Deus. E este relacionamento que Deus quer ter com todos. E quando a gente vive esse relacionamento realmente com Deus, a coisa fica muito mais fácil, inclusive de ser atendido, de orar e ser respondido, de clamar e ver Deus te atendendo. Afinal de contas, você é pai, se você pode fazer alguma coisa pelo seu filho, você não faria? A Bíblia não diz para nós, vós sois maus pais, mas sabe dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àquele que pedir. Quanto mais o Pai vai dar bens aos que pedirem. Quais são os bens que você precisa? O Pai quer dar para os filhos. Então esse relacionamento precisa ser estreitado, né? Em João 15, o Senhor Jesus diz: eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de
amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O amigo sabe. O amigo sabe por quê? Porque ele se abre com o amigo, porque ele fala com o amigo, porque ele tem relacionamento com o amigo. Assim Deus quer ter esse relacionamento conosco, aonde a gente vai poder dizer Abba Pai, que traduzindo assim, ao pé da letra, seria paizinho. Olha a maneira carinhosa. Paizinho. Meu pai. Onde a gente chama Deus de pai. Meu pai. Era assim que Jesus se relacionava com o pai. Ele não chamava o Senhor de simplesmente Deus. Ele chamava de pai. Pai nosso que estás no céu. Olha aí. Pai nosso que estás no céu. Olha o relacionamento dele com o Pai. Pai nosso que estás no céu. O que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o meu Pai. Ele falava com o Pai. O que eu vos digo foi aquilo que o Pai me deu. Ele dizia que era o Pai. O relacionamento dele era com o Pai. Não era com Deus. Porque era mais do que isso. Entende? O relacionamento, imaginemos que o pai é o dono de uma empresa e o filho é o empregado dele. Ele chega na sala da presidência da empresa e chega lá, chefe, dá licença, posso entrar? É assim? Só se for na paz da brincadeira. Mas ele chega ali, ele não chega como um empregado. Ele chega como um filho. Ele chega como um filho. Ei, pai, posso entrar? Se for o caso. Mas não essa história. Pai, o senhor vai embora? A hora que o senhor for, me dá uma carona aí, que eu vou junto. Não é? E não essa história de um relacionamento distante. Não posso falar com ele. Ele é o chefe. Ele é o chefe. Mas além dele ser o chefe do universo, ele é o meu pai. Com quem eu posso e devo me relacionar. Ele não vai ficar triste, não vai ficar chateado porque eu fui a ele. Pelo contrário, ele vai ficar feliz porque eu vou a ele. E ele garante na sua palavra, dizendo que eu não vou sair, inclusive, da sua presença de mãos vazias. Ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Então eu não vou sair de mãos vazias. Então eu vou me relacionar com ele como meu pai. Não responda para mim, responda para você. Que relacionamento é esse que eu tenho com esse ser que é o Criador dos céus e da terra? Apenas como Deus ou como meu pai? Continuando a lição. Lembra das primeiras lições do curso, nas quais explicamos sobre o anseio de Deus de interagir com o ser humano desde o início da humanidade? O Senhor quer se relacionar conosco, pois somos dele. Deus sabe tudo sobre cada um de nós. Até os fios de cabelo da nossa cabeça, Ele sabe quantos são. Ele conhece o que pensamos antes de falarmos. O Espírito Santo nos revela que somos filhos de Deus e nos leva a um nível profundo de conhecimento do Pai, a ponto de clamarmos com naturalidade e intimidade: Abba, Pai, meu Pai. Observe nos evangelhos que Jesus se referia a Deus como Pai, com a maior naturalidade. Vamos ver alguns desses versículos? Evangelho de João, capítulo de número 2, o versículo 16, onde Jesus diz assim: E disse aos que
vendi pombos. Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então ele falava a casa do meu pai. Capítulo 5, versículo de número 17, também de João. Capítulo 5, versículo 17, onde Jesus disse: e Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quem é que trabalha até agora? Meu pai. E no verso 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de quem? Do Pai que me enviou. Ele não diz a vontade do Deus que me enviou, a vontade do Pai que me enviou. É mais do que Deus para ele, é o Pai. Então o relacionamento é diferente. Versículo de número 35. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as quais obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Muito bem, então ele está dizendo sempre, o meu, é natural um filho chamar o pai de pai? É ou não é? É natural? Normal, né? Normal. Normal um filho chamar o pai de pai, ô pai. Alguns ainda acrescentam, papai. Não é assim? Não, o papai falou isso, o papai falou aquilo. O papai me disse isso. Não é assim? É meu pai, é o papai. É dessa forma que o filho chama o pai. Esse relacionamento que Jesus tinha com o pai, na realidade, é um exemplo do relacionamento que nós precisamos ter com ele, com o pai. Não é diferente. Porque quando cremos em Jesus, também nos tornamos filhos. João capítulo 1, verso 12. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Se nos tornamos filhos, talvez esteja faltando em nós aceitar isso, assumir isso. Talvez estejamos como aquele filho que foi adotado e que ainda tem dificuldade de olhar para aquele homem e chamá-lo de pai, olhar para aquela mãe e chamá-la de mãe. Talvez ainda exista essa dificuldade com o filho adotivo. Até ele ganhar essa confiança e ter essa liberdade, e alguns nunca tiveram. Mesmo adotados há tantos anos, tem uma grande consideração, um grande carinho, mas às vezes ainda não chama de pai, não chama de mãe. Não é assim? Alguns têm até dificuldade, você não é meu pai, você não é minha mãe. Então existem pessoas que está faltando essa aproximação com Deus, criar esse relacionamento com Deus. Continuando a lição, aí tem vários outros textos bíblicos que você pode ler depois, que não dá para a gente ler tudo, mas todos eles vão falar de Jesus chamando Deus de Pai. É neste nível de intimidade que o Espírito Santo quer nos levar a ter comunhão com Deus. Ele nos revelará o amor do Pai dia após dia, até que não agiremos mais como filhos adotivos, mas entraremos com liberdade na sala do trono, na presença de Deus, e diremos: Abba, Pai. Nosso maior prazer não será fruto das conquistas deste mundo, mas a glória e a presença do Pai. Então, a nossa maior alegria, o nosso maior prazer, claro que a gente vai se alegrar com vitórias, não vamos ser hipócritas,
Vamos nos alegrar com conquistas, sim. Mas a gente vai reconhecer que tudo que conseguimos, ou alcançamos, ou conquistamos, tem um motivo. O relacionamento que nós temos com o Pai. Aí a gente consegue entender por que Davi, apesar de ele ter vivido tão antes do Calvário, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele disse para Deus: eu não tenho outro bem além de ti. O homem era rico, o homem era rei, o homem tinha vitórias que não era brincadeira nas suas batalhas, seu nome era aclamado pelas ruas, ele era o grande rei Davi, mas ele disse: eu não tenho outro bem além de ti. Porque na realidade não é que ele não tivesse, ele tinha muitas coisas, mas ele entendia que o Senhor era de fato a razão de tudo que ele tinha. Quem era Davi? Um jovenzinho que vivia atrás das malhadas, lá tomando conta das ovelhas que nem dele propriamente eram ainda, eram do pai dele. Mas ele cuidava como se ele fosse realmente o dono, cuidava com toda destreza, com toda dedicação. E aquilo chamou a atenção de Deus, que confiou a ele um reino e fez dele um homem muito bem sucedido em tudo que fez. E ele sabia que tudo que ele conquistou na vida tinha uma razão: a vida dele com Deus, o relacionamento dele com Deus, apesar dele ainda não chamar esse Deus de Pai. Mas o relacionamento dele com Deus talvez fosse melhor, quem sabe até do que o nosso relacionamento com o Pai. Apesar dele ter vivido antes do Calvário. Nós precisamos nos aproximar de Deus de fato. Continuando a lição. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Que profundo, né? Então ele diz: agora nós somos filhos. Não somos estranhos, somos filhos. E talvez ainda não estejamos entendendo com clareza o que somos. Mas precisamos ter o nosso entendimento aberto. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto Ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Hebreus 2:11 fala isso. Que o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos. Que tremendo, né? Você ter Jesus como seu irmão? Claro que a gente o reconhece como Senhor, né? Mas Ele nos chama de irmãos. Que privilégio, né? Ele nos trata como irmão, por quê? Porque temos o mesmo Pai. Uma vez que somos santificados pelo Senhor Jesus, quando somos purificados de todas as nossas iniquidades, nos tornamos filhos, tanto quanto Ele. A Escritura diz que nós somos filhos, logo somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, quer dizer, herdeiros da mesma herança, mesmo direito. Além de nos revelar que somos filhos de Deus, o Espírito Santo nos guiará em tudo. Como isso ocorre? Em nosso espírito, parecido com um pressentimento ou sentimento. É isso que chamamos de voz do Espírito Santo. Se aprendemos a discernir e ouvir a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração, seremos constantemente guiados por Ele.
Quando o Espírito de Deus fala, vem a fé, a convicção. Essa fé, certeza, se assemelha a um sinal verde ou vermelho que se acende dentro de nós. É o testemunho do Espírito Santo no nosso espírito. Já aconteceu de estar numa roda de cristãos conversando e, de repente, você falar algo de uma pessoa de modo que se transforma em fofoca? Então vem no seu coração: você não deveria ter cometido tal coisa, não deveria ter comentado tal coisa sobre esse irmão. Esta é a voz do Espírito Santo no nosso espírito, ou um sinal vermelho. Ele o convence de que pecou contra o irmão em palavras. Ao perceber essa voz, reaja imediatamente em arrependimento e ore confessando o erro. Assim que puder, tente consertar seu erro publicamente às mesmas pessoas que ouviram seu comentário. Já aconteceu com vocês? Não é? Aí você diz: falei demais. Falei o que não devia. Eu errei. Eu pequei. Então tem hora que a gente percebe na hora, o Espírito Santo nos mostra, nos convence: eu não devia ter agido assim. Não devia ter falado dessa maneira. Não deveria ter procedido assim. O Espírito Santo convence a gente. Já teve a experiência de planejar fazer algo, como uma viagem, uma compra de um carro, mas de repente sentir que o coração apertar ao pensar nesse plano, e o Espírito Santo alertando de que não deve prosseguir com aquele plano, por algum motivo desconhecido. Às vezes você saberá o porquê, outras vezes não. Entendendo ou não, o melhor é obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, sempre. Já aconteceu também? Você vai fazer alguma coisa, não sei, eu não estou sentindo, não vou fazer. Você muda, de repente você vê que Deus te deu um livramento. Olha, Deus me guardou, me deu um livramento grande. É a hora que a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus também nos dirige, trazendo-nos à lembrança o desejo de visitar um familiar. Às vezes você nem sabe, a pessoa está com um problema e Deus toca no coração para você fazer aquela visita. Ou se comunicar com ele: eu vou ligar para o fulano, vou ligar para o fulano. Você lembra da pessoa, você lembra de orar por ela. Você ora por alguém, você nem sabe e a pessoa está com problema. É o Espírito de Deus lhe movendo, lhe dirigindo a fazer aquilo, por alguém que está precisando. Seguindo a direção do Espírito, descobriremos que o familiar precisava muito daquela visita. O Espírito Santo também nos impulsiona a falar do amor de Deus a alguém na fila do mercado ou no ônibus, né? Por exemplo, isso acontece como se fosse um pensamento, um impulso, um toque. Em alguns casos, o Espírito Santo traz a revelação do que a pessoa está enfrentando para que a gente saiba sobre o que conversar ou até sobre como orar pela pessoa. Para sermos guiados pelo Espírito de Deus, é necessário santificação, a fim de diferenciarmos os nossos pensamentos da voz do Espírito. Para isso, precisamos andar em espírito, pois no natural ficamos desligados, desconectados. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, quer dizer, os desejos da sua carne. Gálatas 5,16. Às vezes isso requererá um tempo de jejum para que nos desliguemos das coisas naturais e fiquemos sensíveis à doce voz. Alguns esperam que o Senhor fale com voz audível por meio do seu Espírito Santo. São raras essas manifestações, mas pode acontecer. O modo mais corriqueiro é o Espírito de Deus falar
por meio dos textos bíblicos em nossa meditação diária. Eles saltam aos nossos olhos, aquele texto bíblico, de modo que parecem ter sido escritos diretamente para nós. A esta experiência nós chamamos de revelação da palavra de Deus, ou Deus falando por meio da sua palavra. Que esse é o mais comum, como diz o texto de Hebreus lá no capítulo 1, que tendo Deus falado de muitas maneiras no passado, hoje, contudo, nos tem falado através de seu Filho, Jesus, a palavra de Deus. Um detalhe muito importante: o Espírito Santo nunca falará algo ou dirigirá alguém em conflito com as Escrituras Sagradas. Quer dizer, nunca ele vai falar uma coisa que a palavra de Deus não fala. Ele nunca vai nos dirigir a fazer algo contrário ao que o próprio Deus ensinou na sua palavra. E se fizesse isso, haveria contradição, né? Jesus estaria conflitando com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus contra Jesus. Isso não existe. Eles são um. Então não há discordância. Por exemplo, o Espírito de Deus nunca orientará alguém casado a separar-se do cônjuge e casar com outra pessoa, pois isso é adultério. Fala em Mateus 19. Então não tem sentido uma coisa dessa. Também não dirigirá uma pessoa a tirar a própria vida ou matar um filho, pois isso vai totalmente contra o que Deus orientou. A Bíblia diz: não matarás. Então Deus não vai falar para fazer uma coisa que Ele diz que é para não fazer. Amém? Quando nós nos deixamos ser dirigidos pela palavra de Deus, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos conduzir, como Paulo disse, sempre em triunfo, sempre em vitória. E aqui é uma coisa que Deus falou no meu coração esses dias atrás. A minha preocupação não tem que ser vencer. A minha preocupação não é vencer, a minha preocupação tem que ser dirigido por Deus. Paulo diz que sempre o Senhor nos conduzirá em vitória. Se Ele me dirigir, eu vou sempre ter vitória. Então a minha preocupação não é com a vitória, é com ser dirigido por Deus. Se dirigido eu estiver sendo por Deus, Ele vai me conduzir na vitória. Vai me conduzir à vitória, eu vou vencer. Agora, se eu me deixar ser dirigido pela carne, pelo natural, a probabilidade de perder a batalha é muito grande. Então precisamos nos tornar sensíveis ao Espírito de Deus. Pedir a Ele: Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu tenho necessidade de que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor me ensine o teu caminho. Que o Senhor me mostre como agir, como reagir, como proceder no dia a dia. E se Deus nos guiar, Ele vai nos conduzir a vivermos uma vida vitoriosa. Amém?